Investimentos em renda fixa isentos de imposto de renda. Esse é o sonho, é o desejo de todo mundo que investe e que não gosta de pagar imposto, né? Que é você investir, ter uma rentabilidade, ter um retorno e ser totalmente isento de pagamento de imposto. Nesse vídeo aqui você vai entender alguns investimentos de renda fixa que são isentos de imposto de renda. Você vai entender como que eles funcionam, o que você tem que olhar para escolher esses investimentos de renda fixa. E você vai ver que agora, recentemente, tiveram algumas mudanças nesses investimentos. Você tem que ficar atento, entender quais foram as mudanças, qual o impacto que isso traz para você. E a partir disso, entendendo as mudanças, você vê se faz ou se não faz sentido escolher esses investimentos para você. Será que uma dessas mudanças nesses investimentos foi a isenção do imposto de renda? Confira esse vídeo até o final que você vai entender tudo o que você precisa entender sobre esses investimentos, alguns investimentos de renda fixa que são isentos de imposto de renda. Se você não me conhece ainda, meu nome é Guilherme Lopes, eu sou especialista em investimentos com certificação CEA pela Anbima, sou consultor de valores imobiliários autorizado pela CVM para atuar, também sou sócio fundador da Evolio Consultoria de Investimentos e sou investidor há quase uma década. De antemão, eu queria te pedir um grande favor nesse vídeo aqui. Eu queria te pedir para você dar um joinha, dar um like e se inscrever no meu canal. Isso me ajuda demais. Você fazendo isso faz com que o YouTube entenda que é um vídeo relevante, que é interessante, que o meu canal está agregando valor para você. E ele acaba entregando esse vídeo para outras pessoas. Então basta dar um joinha e se inscrever porque você já me ajuda demais. Se não for pedir demais, se você gostar do conteúdo aqui, eu peço para você também me seguir lá no meu Instagram, Guilherme Lopes Investidor, porque lá a gente fica mais próximo, a gente pode conversar via direct, você pode ver meus posts, ver os stories que eu posto lá e a gente acaba ficando um pouco mais próximo ali. Então, dê um joinha, se inscreva no meu canal, vai lá no Instagram, pega seu celular aí e começa a me seguir, Guilherme Lopes Investidor. Isso me ajuda demais. Vamos lá para o nosso vídeo para você entender tudo que você precisa sobre esses investimentos de renda fixa aí, que são isentos de imposto de renda. E para a gente começar a falar sobre esses investimentos, eu vou citar aqui quais os investimentos que você vai conhecer aqui que são isentos de imposto de renda. São eles: LCI, LCA, CRI e CRA. Mas Guilherme, como é que funcionam esses investimentos? Como é que são? São todos iguais? Por que cada um tem essas letras aí e tal? Como é que funciona? Como é que eu faço para escolher esses investimentos? Calma, a gente vai ver uma coisa de cada vez aqui. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o básico aqui, né? O que são esses investimentos? LCI e LCA. O LCI é letra de crédito imobiliário, então essas siglas em LCI significa isso, e LCA, letra de crédito do agronegócio. Esses dois investimentos, LCI e LCA, eles são emitidos por instituições financeiras. E os outros dois investimentos que a gente vai falar, o CRI e o CRA. CRI é o Certificado de Recebíveis Imobiliários e o CRA é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Eles não são emitidos por instituições financeiras, eles são emitidos por companhias securitizadoras. Poxa, Guilherme, o que é isso? Bom, instituições financeiras são os bancos, né? Você vai ver um LCI da Caixa Econômica Federal, um LCI de qualquer banco desses maiores, um LCI dos bancos menores, um LCA dos bancos menores. Não são os bancos que emitem esses títulos aí de renda fixa. Mas securitizadora é bem provável que você nunca tenha ouvido falar. Então, basicamente, o que é uma securitizadora? E aí só uma pausa para te explicar de forma bem prática, bem simples aqui o que é uma securitizadora, para que ela funciona. Basicamente, as securitizadoras elas antecipam os recebíveis. Então, para você entender de uma forma muito prática, imagine que uma construtora ela quer lançar um empreendimento imobiliário. Então, essa construtora ela vai lá e contrata uma securitizadora para transformar essas parcelas do financiamento dos compradores desses imóveis que ela vai lançar em títulos de crédito. Então, esses títulos eles são oferecidos aos investidores. Que títulos são esses? São os CRIs. Certificados de Recebíveis Imobiliários. Por que é imobiliário? Porque é para uma construtora se financiar.
Então, esses investidores podem comprar esses CRIs e ele vai ganhar ali o valor que ele investiu mais os juros lá no vencimento. E depois que a securitizadora empacota isso e transforma nesses CRIs, ela vende todos esses títulos para os investidores e com isso ela arrecada esse montante e antecipa tudo para a construtora. Então a construtora pega todo o dinheiro e consegue lançar esse empreendimento imobiliário aí com toda essa grana que ela recebeu antecipadamente. Então o nome é CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, exatamente porque é para uma construtora se financiar. Se fosse um CRA, seria do agronegócio, alguma empresa ali do agro tentando se financiar. Então são esses dois setores, esses dois segmentos que são beneficiados por esse tipo de investimento. Ela pode contratar a securitizadora, antecipar todo esse recebível que ela teria ali e fazer tocar o seu projeto. De uma forma semelhante, a LCI e a LCA também funcionam assim, mas é emitido por instituições financeiras. Então a LCI vai ser usado para o investimento no setor imobiliário e a LCA, todo o dinheiro que os investidores investem ali, vai ser direcionado para esse segmento aí do agronegócio. É basicamente essa a diferença entre os dois. Mas foi uma pausa para explicar sobre securitizadora e agora a gente continua aqui. LCI e LCA, emitido por instituições financeiras, CRI e CRA, emitidos por companhias securitizadoras. E quais as diferenças entre os dois aqui? Basicamente, LCI e LCA eles possuem proteção do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. O que isso significa, Guilherme? Significa que se você investe numa LCI ou LCA de algum banco e esse banco ele vai à falência, significa que você tem uma parte desse valor garantido ali pelo FGC. Que parte é essa? R$ 250 mil por cada instituição que você tem. Então, comprei uma LCI do banco X. Esse banco X faliu, mas eu só tinha ali R$ 200 mil investidos. O FGC vai ser acionado e você vai ter esse dinheiro de volta lá na sua conta. Guilherme, tinha R$ 500 mil investidos nessa LCI desse banco X. Infelizmente, o FGC ele só te garante até 250 mil nesse mesmo banco. Então, se você tinha 500, você só vai receber metade disso, os 250 mil que é garantido pelo FGC. Ou então, o FGC ele também te garante R$ 1 milhão espalhados por diversas instituições. Então, você pode ter 200 mil no banco X, 200 no banco Y, 200 no banco Z, e a somatória do R$ 1 milhão, se todos esses bancos quebrarem aí, você tem ali no máximo R$ 1 milhão de volta garantidos pelo FGC. Então, R$ 250 mil mínimo por instituição ou R$ 1 milhão somando todas as instituições aí. Então, LCI e LCA estão protegidos por esse fundo garantidor de crédito. Se os bancos quebrarem, se um banco quebrar, você está protegido e recebe esse dinheiro de volta. CRI e CRA não tem essa proteção do FGC. Logo, é de se imaginar que CRI e CRA possuem um risco um pouco mais elevado. Mas aí você vai continuar entendendo aí ao longo do vídeo e ver como é que funciona. Então, basicamente, LCI e LCA possuem proteção do FGC, CRI e CRA não possuem. E todos os 4 investimentos são isentos de imposto de renda. Ou seja, todo o dinheiro, todo o lucro que você tem, você não paga nada de imposto e vai tudo para o seu bolso. Isso é uma maravilha. Pois bem, entendida essa parte inicial, o que é um LCI, LCA, CRI, CRA, como funciona as securitizadoras, por que o A do agronegócio, por que o I do imobiliário, você já entendeu tudo isso daí. Agora você precisa entender algumas características desses investimentos. Primeira coisa, né? Quando você vai investir em qualquer um desses aí, agora eu vou falar igual para todos. Todos eles possuem essas mesmas características. Você tem que escolher, para você escolher um investimento desse para você, você tem que ver algumas características. Quais são elas? A primeira são os indexadores. O que é um indexador, Guilherme? O que é isso? Quando você vai investir em um desses títulos, você tem que escolher se ele vai ser um título pré-fixado, ou seja, você vai escolher aquela taxa 10% ao ano e você vai receber exatamente 10% ao ano até o final, até o vencimento do título. Essa é uma taxa pré-fixada. Ou você pode escolher também uma taxa pós-fixada. O que é isso?
é uma taxa que segue o CDI, a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros ali. Então você pode escolher uma taxa que seja 100% do CDI. Então vai render exatamente igual ao CDI, só que líquido de imposto de renda, vai render tudo lá no seu bolso. Se a taxa sobe, o seu rendimento sobe também. Se a taxa cai, seu rendimento cai também. E você também pode escolher uma taxa atrelada à inflação. Você pode escolher IPCA mais 4, IPCA mais 5, IPCA mais 6. Então você vai receber a inflação mais essa taxa pré-fixada aí. Inflação mais 5, inflação mais 6. Então tem esses três tipos, essas três modalidades aí para você escolher. Pode ser pré-fixado, pós-fixado ou inflação. Esse é o primeiro ponto, a primeira característica que você precisa decidir para fazer o seu investimento em um desses títulos de renda fixa. Segunda coisa que você precisa decidir são os prazos. Se você, por exemplo, Guilherme, eu quero viajar daqui 2 anos e aí eu vou investir em um título, em um LCI ou um LCA para essa viagem. Só que você erra e escolhe um LCI ou LCA com vencimento de 3 ou 4 anos. Infelizmente, você cometeu um erro e talvez você perca dinheiro quando você precisar lá para a sua viagem, tá? Então, você tem que alinhar o prazo que você tem de investimento com o prazo que você vai escolher, o prazo do seu título, o prazo de vencimento do seu título. Normalmente, quanto maior é o prazo de vencimento, maior é o seu retorno nesse título que você vai escolher. Terceira característica que você precisa ficar atento são os emissores. Os emissores são basicamente, no caso de LCI e LCA, são os bancos que estão emitindo esses títulos, e no caso de CRI e CRA, são as empresas que estão por trás daquela contratação da securitizadora. Então pode ser uma empresa, uma construtora ou uma incorporadora, e você tem que olhar quem é aquela empresa que está me devendo, que vai ter que me pagar. Então, no caso do LCI e LCA, dos bancos, você tem a proteção do FGC, mas de qualquer forma é bom evitar investir em bancos que estão com uma situação muito duvidosa, porque teria aquela dor de cabeça de acionar o FGC, esperar um tempo para receber, e se você tem um montante mais robusto, você não teria aquela cobertura total do FGC, se você tem um valor acima de R$250 mil no mesmo banco. No caso dos emissores ali do CRI e CRA, mas às vezes você tem alguma garantia ali do próprio empreendimento. Então você fala assim, se ele não pagar, você vai ter esses ativos aqui de garantia. Então pode-se acionar essa garantia, ter a venda desses ativos e você ter o seu dinheiro de volta, caso essas empresas elas não cumpram com o acordo ali do pagamento dos seus juros. Então fique atento aos emissores, que essa é a terceira característica. E qual é a quarta característica que você tem que olhar? É o retorno. E o retorno vai depender basicamente do risco que você está correndo. Então, quanto maior é o risco daquele banco, daquele emissor, consequentemente maior a taxa que ele vai estar te pagando. Porque ele precisa oferecer um retorno maior, já que ele tem mais risco. Porque senão os investidores não investiam naquele LCI, naquele LCA daquele banco ou naquele CRI, CRA daquela empresa ali. Então, quanto maior é o risco, maior é o retorno. E também, quanto maior é o prazo de investimento, maior tende a ser o retorno. Então, quanto mais risco e mais longo for, maior tende a ser o seu retorno. E aí você tem que fazer uma boa escolha, a depender do momento de mercado que você está, você tem que definir se você vai querer um pré-fixado, um pós-fixado ou IPCA. E aí depende de uma série de variáveis. Qual a tendência da taxa de juros? Será que ela vai subir? Será que ela vai cair? O que vai acontecer com a inflação? Será o que vai acontecer com a economia? Será quanto tempo que a gente vai permanecer com a taxa Selic alta ou baixa? Isso é uma série de avaliações que a gente tem que fazer de forma muito detalhada para a gente não escolher de forma errada, tá? Então, só para exemplificar para você aqui, depois de a gente ver todas essas características, como é que funciona então na prática esse investimento aí? Você pode, por exemplo, escolher um CRA pré-fixado de 10% ao ano que vence lá em 2030, por exemplo. Se você escolhe um CRA pré-fixado de 10% ao ano que vence em 2030, você vai receber 10% ao ano do valor que você investiu até 2030. Lá no vencimento, você recebe todo o valor que você investiu, mais esses juros aí de 10% ao ano
todo no seu bolso sem imposto de renda. E aí você pode me perguntar assim, Guilherme, poxa, eu investi aqui para 2030, mas eu me arrependi ou surgiu algum imprevisto que eu vou precisar desse dinheiro antes. Existe também o chamado mercado secundário de renda fixa. No mercado secundário de renda fixa, você pode vender os seus títulos de forma antecipada, antes do vencimento. A vantagem disso é você ter o dinheiro de volta antes do vencimento. Mas a desvantagem de fazer isso é que você corre um risco grande de ter um deságio nessa venda e você perder uma parte dessa rentabilidade ou até ter um prejuízo, a depender do momento que você faça essa venda aí. Tem uma outra característica interessante que eu gostaria de falar com vocês, é que o CRI e o CRA, eles possuem uma chamada marcação a mercado. O que é isso? Eles oscilam lá na sua corretora igual investimento em bolsa de valores. Mas você vê lá, poxa, agora se valorizou 2 ou 3%, agora se desvalorizou menos 1, menos 2, menos 3. Você vai ver uma certa flutuação que é chamado de marcação a mercado nos CRIs e CRAs. Mas se você deixa esse investimento até o final, até o vencimento, você vai receber exatamente aquela taxa que você contratou. Essa oscilação a mercado é exatamente para caso você queira vender ele de forma antecipada no mercado secundário. E aí você já tem uma noção de quanto que você vai receber, né? Já que ele pode oscilar para cima ou para baixo. Então você pode, inclusive, vender ele de forma antecipada e ter até um lucro um pouco maior do que aquele que você teria se você levar até o vencimento. Isso vai depender de uma série de variáveis, mas é importante que você saiba disso. Então comprou um CRI ou um CRA e está lá vendo uma flutuação lá, é normal. Se você levar até o vencimento, você vai receber exatamente aquilo que você contratou, aquela taxa que você comprou o seu CRI ou CRA. LCI ou LCA não tem essa marcação a mercado. E aí você fala assim, Guilherme, mas você falou das mudanças, aconteceram algumas mudanças aí lá no início do vídeo, você falou que tiveram algumas mudanças. Eu quero saber quais são essas mudanças que aconteceram, né? Será que eles removeram essa isenção de imposto de renda? Vamos lá. Não existiam regras muito claras e bem definidas em relação à emissão desses títulos de renda fixa, LCI, LCA, CRI e CRA. Então, alguns bancos ou empresas conseguiam algumas brechas ali nessas regras e eles conseguiam emitir esses títulos mesmo que se o dinheiro captado não fosse direcionado especificamente para o setor imobiliário ou para o setor do agronegócio. E esses ativos, como o próprio nome fala, esse dinheiro captado ele deve ser direcionado para esses setores, setor imobiliário ou para o setor do agronegócio. Mas com essas brechas, eles conseguiam emitir esses títulos mesmo que o dinheiro não fosse para lá. E o que estava acontecendo com isso? A gente estava tendo vários investimentos de renda fixa como super investimentos, com uma boa rentabilidade e um risco muito baixo. E isso estava fazendo com que o dinheiro ele estava saindo de alguns fundos de ações, saindo das ações, saindo de alguns investimentos de renda variável e migrando para esses títulos de renda fixa. Então, só em 2023 teve uma migração em massa para esses investimentos, mais de 280 bilhões de reais para esses investimentos, e acabava saindo dinheiro de um segmento ali de ações ou de fundos de ações, fundos multimercados, indo para esses investimentos ali, e acabava que gerava uma distorção. Então, qual foi a mudança? As regras ficaram um pouco mais rígidas, as empresas elas não conseguem mais essas brechas, então houve uma mudança nessas regras, tornaram as regras mais rígidas para a emissão desses títulos. E qual o impacto na prática que vai acontecer nos investimentos de renda fixa, LCI, LCA, CRI ou CRA? Basicamente, a isenção do imposto de renda não foi alterada, então continua isento de imposto de renda todos esses investimentos, LCI, LCA, CRI, CRA, continua, a isenção está mantida, mas vai haver provavelmente uma redução nessa emissão, nessa oferta para os investidores de títulos como LCI, LCA, CRI e CRA, porque dificultou ali para as instituições emitirem, porque agora eles têm que ser direcionados para esses setores, imobiliário ou agronegócio. Então talvez haja uma escassez um pouco maior, vai ser mais difícil você encontrar, talvez, mas é uma possibilidade.
Então, primeira coisa, não mudou nada da isenção. Segundo, pode diminuir um pouco a oferta e ser mais difícil para você encontrar. Terceiro, antigamente, antes dessas mudanças, você conseguia LCI ou LCA com carência de 3 meses. Então você investia de uma carência de 3 meses, depois de 3 meses você podia resgatar ali antes do vencimento sem ter nenhuma perda. Então mesmo que você investisse numa LCI ou LCA lá para 3, 4, 5 anos, às vezes tinha algumas com carência de 3 meses e depois você poderia resgatar. Agora, essa carência mínima é de 9 meses. E exatamente para estimular o investimento de mais longo prazo nesses títulos de renda fixa. Então você não vai encontrar mais carência de 3 meses. Você vai encontrar agora carência a partir de 9 meses. E outra coisa importantíssima que você precisa saber é que essas mudanças elas só vão ser válidas para as novas emissões. Então se você já tem um LCI, um LCA, um CRI, um CRA, continua valendo as regras antigas lá. Só vai mudar para quem está investindo agora, quem está comprando esses títulos novos aí que estão sendo emitidos agora. Quem já tem, não muda nada. E aí você fala assim, Guilherme, poxa, você só falou de LCI, LCA, CRI, CRA, tem tantos investimentos de renda fixa aí e tal. E eu gravei um vídeo aqui ensinando você como você pode ter uma rentabilidade maior investindo em CDBs e que as corretoras não te contam. Todas as corretoras mantêm isso em segredo, em sigilo e não contam para você, investidor, e eu revelei esse segredo aqui para vocês. Então, se você quer ver esse vídeo de como ganhar mais dinheiro, como ter mais rentabilidade investindo em CDBs, eu vou deixar o vídeo aqui, ó. Você vai clicar nesse vídeo que vai aparecer aqui e vai assistir esse vídeo completo sobre investimentos em CDBs, os segredos que as corretoras não te contam. E mais uma vez, aproveitando para fazer o convite para você me seguir lá no meu Instagram, @Guilherme Lopes Investidor. Me segue lá, acompanhe meus stories, acompanhe meus posts lá. Me segue lá, me acompanhe no meu Instagram. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Um grande abraço e até o próximo.